a nossa aula teórica, que eu deixei aí para vocês, terminando esse estudo das cargas elétricas, desse comportamento todo aí que eu falei, voltado para nosso processo de eletrização, de que forma elas se comportam, as cargas, vocês estudaram lá que as cargas de sinais iguais, elas vão se repelir, e as de sinais opostos, elas irão se atrair. Então, esse estudo, ele é muito importante num conceito teórico, justamente lá, como eu falei para vocês, para a escolha dos nossos materiais específicos. Então, a lei, né? Então, temos as cargas, temos esses sinais opostos que têm o poder ali de atração, e temos aí como ele vai se comportar como neutro, tá? É quando tem cargas tanto positivas quanto negativas da mesma quantidade. Positivo é quando eu tenho mais cargas aí positivas, e negativo é quando eu tiver mais cargas negativas, tá? O outro processo para eu entender essa quantização que eu expliquei aí, que a gente trabalha com cargas elementares de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? E uma outra observação para que a gente entender é a quantidade de carga elétrica. Sempre vai ser a quantidade de, um número aí de elétrons vezes a carga elementar. É uma fórmula aí bem básica para que a gente consiga fazer um cálculo específico, né? De que forma eu tenho essa conservação das cargas. Justamente quando eu tenho quantidade de carga elétrica que ela vai ser a mesma após um fenômeno ali ocorrido. Então, se ela tiver cargas iguais, ela está em processo de conservação. As unidades aí de medidas, né, que você vai utilizar para as cargas, né, você vai utilizar a coulomb, milicoulomb, microcoulomb aqui e nanocoulomb, tá? Que vai representar aí, sempre mili é a unidade relacionada a 1000, que a gente está representando nas cargas elétricas, tá? E o exercício que eu deixei para vocês nesse primeiro PDF, eu vou estar disponibilizando e deixando lá no Google Sala de Aula. O outro exemplo, o outro estudo é justamente esse daqui, tá? Que são o estudo dos condutores e isolantes. De que forma eles vão se comportar? Falei dos carregadores, são os condutores. É quando eles têm pequena quantidade de energia, e essa pequena quantidade dessas energias aqui, elas vão ser suficientes para produzirem esses elétrons livres. Então, quando você ligar, ele vai correr em um só sentido aqui. Um exemplo desses condutores, o cobre, o alumínio e o ouro, tá? E o isolante, eles têm dificuldade de gerar essa energia, tá? Eles vão gastar muita energia para que eles consigam trabalhar. Então, eles vão entrar na característica do isolante, como a borracha, você vai ter a madeira e aí o papel, como na característica aí do isolante. A gente tem também distribuído em orbitais, né, em órbitas que a gente trabalha em torno do núcleo, a quantidade de elétrons que vai ter ali de cargas negativas e a quantidade de prótons que você vai ter em cargas positivas, né? Aqui é uma simbologia de como esses materiais eles se representam. Dentro dele eu vou ter o núcleo junto ali com meus prótons, tá? E ao redor eu vou ter sempre na parte externa os elétrons ali querendo fugir para formar assim uma lacuna, tá? Então eles se tornam, por isso que o nome é elétrons livres, que eles fogem ali quando você vai ligar o teu carregador e ele vai passar uma corrente específica. Quem vai definir essa corrente que vai passar é justamente o diâmetro, né? A seção desse condutor, que vai fazer ele suportar. Se o diâmetro for maior, ele vai suportar uma maior corrente. E se ele for menor, ele vai suportar uma menor corrente, tá? Então, é isso que é importante nós entendermos essas características aí de condutores e isolantes, né? Outra observação é para que você chegue aí no comportamento da corrente. Corrente, eu vou ter aqui, eu liguei o meu
o meu carregador, a gente vai se basear no carregador até o final, e eu vou ter um movimento ordenado dessa corrente, porque o campo elétrico, na hora que eu for ligar, ele vai funcionar, vai correr em um sentido. Essa força que vai atuar desse campo vai ser somente num sentido, e esse sentido vai fazer ali de forma a esses elétrons aí, essas cargas se ordenarem para fazer o funcionamento aí do nosso carregador do nosso celular. Da mesma forma, como é que você vai avaliar a corrente? Quando você vai ligar uma bateria ou mesmo uma pilha, que você pode chamar, você vai ter esse fio condutor que eu expliquei desde o início aí até o final. Eu tenho falado do condutor, dos elétrons, de que forma ele vai se comportar. Você vai ter uma diferença de potencial dentro desse fio condutor, uma diferença de potencial que ele vai provocar um movimento ordenado aí dessas cargas e ele vai funcionar. Por isso que aqui, ó, que você vai ter o positivo e o negativo, então você vai ter, quando você ligar na tomada, você vai ter o teu fio lá funcionando do positivo para o negativo, que é o sentido convencional. E se você fizer o sentido real, você vai ter do negativo para o positivo. Se você ligar uma bateria, uma pilha, colocar um resistor e for ligar ali e fazer um circuito simples, tá? Você vai verificar esse comportamento. O outro exemplo é quando você já está explicando aí a corrente, você tem essa corrente módulo, tá? É sempre uma carga devida a um tempo específico, ela vai correr ali ordenada para um campo elétrico em uma só direção, tá bom? Um outro fator para você analisar são os que eu falei para vocês, os condutores isolantes. Quando a gente trabalha aí, vocês vão atuar muito com o amperímetro aí de vocês, tá? Na verdade, a gente chama aí um alicate amperímetro. Ele não deixa de ser um multímetro aí digital. A gente tem esses multímetros aí que vai avaliar a corrente. Nós temos o amperímetro digital de painel, esse miliamperímetro e o multímetro digital, que esse aqui é o mais utilizado, tá? E esse daqui você vai precisar muito quando você for fazer análise de subestações. Tá bom? Você vai fazer assim uma manutenção, você vai ter que utilizar muito ali para você medir, uma vez que você pode ali ficar um pouquinho longe para fazer a medição específica ali de uma subestação, um exemplo, tá? Então, essa corrente é só o estudo dessas cargas elétricas para saber de que maneira se comporta para você chegar no conceito da corrente, tá? Que é justamente ali o teu o movimento ordenado desses elétrons correndo ali naquele cabo, tá? No fio que vai fazer o funcionamento através da corrente, vai conseguir ligar, funcionar o teu carregador, tá? Outro exemplo é quando você trabalha aí com a tensão, mas a corrente é tudo aquilo que eu falei para vocês, né? O movimento das cargas, a tensão, ela já vai ser uma quantidade de energia para você conseguir deslocar aí uma carga, né? Então, a tensão, ela é uma quantidade de energia e nós vamos ter ali a corrente. E eu falei para vocês que o que mata não é a tensão, é a corrente, porque ela é muito elevada e 0,5 meio ampere é capaz de realmente provocar essa morte aí instantânea, tá? Então, sempre vai ser uma diferença de potencial ou uma força eletromotriz, a tensão específica. Eu já tenho aqui dentro do condutor o comportamento das cargas. Quando eu vou ligar, ela vai correr só num sentido, porque ela corre em direção ao campo elétrico, tá? A gente vai ter aí tensão estabelecida. Quando você quiser analisar uma tensão, nós vamos utilizar o voltímetro, por isso que eu falei para vocês aí mais cedo, tá? Que vamos utilizar o voltímetro, vamos utilizar o amperímetro, né? Porque temos aí para medir corrente, amperímetro. E para medir a tensão, utilizamos o voltímetro. Esse voltímetro, esse multímetro que chamamos, ele mede também tensão e corrente, tá? Depende do tipo de equipamento. Então, temos aqui um multímetro, tem multímetros que vão conseguir medir corrente,
Depende do que o tipo de corrente que eu vá querer medir. Temos o voltímetro analógico, os analógicos aí, quadrantes, eles são mais antigos, e temos os digitais, que vocês vão ter o número aqui especificando aí no visor, e o nosso osciloscópio, que não deixa de ser um instrumento de medição, tá? A gente vai analisar todos eles para medir a tensão, as reações, ó, com que forma nós vamos admitir essas tensões através dos painéis solares, que ontem eu comentei com vocês dos painéis, a reação química e dessas pilhas e baterias, vocês conseguem obter uma tensão específica, esses geradores de corrente e os efeitos piezoelétricos, né, que a gente vai estar estudando aí um pouco mais à frente. As formas de obtenção de tensão elétrica, né, são os nossos painéis solares, as nossas pilhas, baterias e os nossos alternadores, os nossos dínamos, que ainda irei informar para vocês. É a forma de obtenção dessa tensão elétrica, o isolante, né, de que forma eles vão funcionar com as cargas positivas e negativas. E ainda vamos estudar o efeito dos capacitores, de que forma, para que vocês entendam da melhor forma esse comportamento positivo e negativo dentro de um componente, tá? Esse outro exemplo aqui, estudo da eletrostática, a força entre carga e campo elétrico. Ela vai nos definir carga entre força e campo elétrico, é tudo aquela força que vai ter de atração ou repulsão. De atração é a força que as cargas vão ter para atraírem cargas de sinais contrários, cargas positivas e negativas, vai ter uma força de atração ali. E se as cargas forem iguais, elas irão ter uma repulsão específica, tá? Então, toda essa interação da força que vai atuar é a força entre carga e campo elétrico. Essa força entre carga e campo elétrico sempre vai ter uma constante de proporcionalidade, e os valores das cargas que nós iremos estar trabalhando, e a distância entre os centros dela elevado aí ao quadrado. A gente só está mesmo realmente revisando o que foi estudado há muito tempo atrás, que a gente fala de força e campo elétrico, tá? O ideal para vocês é mostrar sempre a parte prática de como realmente vai se comportar quando vocês colocarem duas cargas, e eu vou estar demonstrando para vocês nos softwares aí específicos. A gente precisa entender que temos uma permissividade aqui, tá? Elétrica do espaço. Essa permissividade, ela sempre vai ser quase 9 vezes 10 a menos 12. Isso aqui realmente é só para relembrar tudo o que acontece dentro de um condutor. Tá? Então, a gente vai ter forças, vamos ter cargas, vamos ter o π, que é a nossa unidade de referência ainda, para que a gente, quando nós estamos trabalhando ali com força, com cargas, precisamos da interação do π, e a permissividade que ela vai ter ali, e a distância, né, na verdade, todo esse raio, esse vetor que vai ali da carga, geralmente para a carga 1, para a carga 2. Isso aqui não é questão de avaliação, isso é mesmo só mais para vocês relembrarem os nossos estudos há muito tempo atrás, né, de carga e de força, saber que o comportamento do campo elétrico ele vai somente em uma direção, e revisar a nossa unidade de carga elementar, que foi ali 1,6 vezes 10 a menos 19. Nosso campo elétrico, vamos ter percorrido o campo elétrico ali, essa força atuante em ali uma direção específica. Ele vai correr somente em uma direção específica para que você consiga ali distribuir as cargas, tá? Esse é o objetivo lá de explicar somente cargas elétricas, e eu vou estar passando um outro vídeo explicando sobre o comportamento dessa corrente elétrica em um circuito eletrônico.